Olá, queridos inscritos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de ontem, onde eu falei sobre quais seriam os primeiros passos para uma pessoa que pensa em vir para o Canadá, mas não sabe ainda por onde começar. E aí eu prometi que eu faria um vídeo, então, falando sobre os diferentes custos para imigrar para o Canadá. Eu vou basear muitas informações na minha experiência pessoal para poder mensurar para vocês, então, alguns valores. Lembrando que não existe, assim, um valor fixo para você vir para cá. Depende muito do seu planejamento, você vai ter, então, os valores. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando: Nath, você acha que 100 mil reais é suficiente para emigrar? Porque eu não sei quem foi a pessoa que saiu com essa história dos 100 mil reais aí no YouTube. E aí todo mundo agora fica com essa história dos 100 mil reais, 100 mil reais. Então eu preferi fazer então um vídeo falando pra vocês dos diferentes custos, para que aí cada pessoa consiga montar o teu orçamento e aí sim ter uma ideia de quanto você vai gastar nesse projeto. Lembrando que não é um projeto barato, porém, ao longo desse vídeo eu vou comentando com vocês as vantagens e desvantagens do processo de vir para o Canadá. Como eu disse no vídeo de ontem, 95% das pessoas que seguem o meu canal têm intenção de vir para o Canadá e migrar. Muitas pessoas também querem vir apenas para melhorar o inglês, conseguir uma especialização aqui, fazer um mestrado, um doutorado, fazer uma pós-graduação e retornar ao Brasil e continuar, então, tua vida lá. Mas a grande maioria tem intenção de vir, recomeçar aqui no país, imigrar e construir a sua vida profissional e pessoal aqui no Canadá. Então, hoje eu vou falar de dois cenários, uma pessoa que vem para estudar e uma pessoa que vai estar lá no Brasil e já vai aplicar para o Express Entry de lá. Quais as diferenças de valores, e aí vocês vão anotando, por favor. O primeiro cenário que eu vou falar pra vocês é o meu cenário, que vim pro Canadá com inglês intermediário, e na época eu não quis fazer o programa do Pathway para entrar na universidade, que aqui existe um período que você estuda de inglês antes de você fazer o college. Se você não tem a nota do IELTS suficiente, você consegue fazer esse programa, mas na época eu optei em não fazer esse programa e comprar um outro que era do mesmo valor, só que me daria o dobro de tempo aqui dentro do Canadá e eu teria o visto de trabalho. Procurem os vídeos aqui no canal, eu tenho um vídeo falando por que eu escolhi primeiro fazer esse curso, que seria um curso profissionalizante, antes de fazer o college, que foi a pós-graduação que eu fiz no segundo ano aqui no Canadá. Basicamente por quê? Vamos aos valores. O curso de Pathway é um curso de inglês preparatório para que você entre na faculdade sem precisar da prova de proficiência. No meu caso, eu vim para cá com meu inglês intermediário e a consultoria educacional que me orientou disse que eu precisaria estudar por 6 meses um curso de Pathway. Na época, eles me passaram um curso de mais ou menos $1.000 a $1.200 por mês para fazer esse programa. Então, durante 6 meses eu gastaria então esse valor por mês, ficaria em torno de $7 a $8 mil, dependendo da carga horária que eu escolhesse pro programa. E durante esses 6 meses eu não poderia trabalhar. Então, o meu custo ficou muito acima do que eu estava disposta a gastar nessa primeira fase do planejamento. Então, com esse valor de $7 mil que na época ficou, eu comprei um programa de Career College para fazer um ano aqui no Canadá. Então, $7 mil era para fazer 6 meses de inglês e eu usei os mesmos $7 mil para comprar um programa no Career College que me deu 50 semanas de programa dentro do Canadá, com direito a fazer o estágio aqui, e eu tive visto de trabalho do primeiro ao último dia de aula. Foi um programa muito bacana, porque eu melhorei demais o meu inglês. Eu consegui ficar aqui no Canadá esse um ano e ter certeza de que realmente eu queria investir na segunda parte, que era o college público. Então, este primeiro ano me deu essa segurança de passar para a segunda fase do projeto, que era o college público, com um inglês bem melhor. Pude fazer a prova dos colleges, pude ir pessoalmente nos colleges, pude ver se aquele programa que eu tinha escolhido era o melhor, pude pesquisar sobre o mercado de trabalho. Então, esse primeiro ano foi excelente. A única desvantagem desse programa do primeiro ano que eu fiz aqui é que ele não tem nenhuma vantagem imigratória. Conforme vocês começarem a estudar sobre o Express Entry, sobre todos esses planos imigratórios, vocês vão ver que este tipo de curso, que aqui a gente chama de colleges privados, que são instituições de ensino que não dão as vantagens imigratórias que um college público daria. Então, esses são os valores. Career College hoje aqui no Canadá, eles estão entre
$8.000 e $10.000 para fazer um ano de programa com estágio. Os cursos de Pathway variam de $1.200, $1.300, dependendo da escola, dependendo da carga horária que vai ter. E os cursos de inglês também dependem muito das aulas, da quantidade de aulas que você vai ter por dia. Tem cursos que você vai ter 5 horas por semana, que daria 1 hora de aula por dia. Tem carga horária de 30 horas por semana, onde você vai ter 6 horas de aula por dia. Então, os valores, eles mudam dependendo da carga horária para você fazer esse programa de inglês. E, obviamente, dependendo da qualidade da escola, existem diferentes orçamentos. Varia demais dependendo do que você quer para o seu intercâmbio, né? Então, a gente tá falando num cenário de cursos de inglês, a gente tá falando do cenário de Pathway, que é o inglês preparatório para você ir pro college, e nós estamos falando de um outro tipo de curso, que é o Career College, que é um curso profissionalizante que te dá visto de trabalho aqui dentro do país. Os cursos de inglês e os cursos de Pathway não dão o visto de trabalho. Essa é a desvantagem desses dois programas, e a vantagem do Career College é que você tem o visto de trabalho, porém você não conta pontos nenhum para a imigração. Esses são os valores. Vamos passar então para a segunda fase, que foi a fase de fazer college público. Hoje os colleges públicos aqui em Ontário, eles estão na média de $7.000 a $8.000 por term, por semestre. Lembrando que o semestre aqui ele tem 4 meses, então as entradas para a college aqui são sempre em janeiro, maio e setembro. Então, existem programas que você vai estudar o summer, que é a entrada de maio, e existem programas que você pula esse semestre. Mas, em média, de 7 a 8 mil por term. Então, se você escolher um curso de um ano, que seriam 2 semestres, ele vai ser 2 parcelas de $8.000, em média. E o de 2 anos, que seriam 4 semestres, 4 parcelas de $8.000. E assim por diante. Aí temos cursos de 3 anos, que seriam os degrees ou Advanced Diploma, e tem os cursos de degree de até 4 anos, mas aí já são em universidades e tal, e aí os valores também variam. Mas em média, de 7 a 8 mil dólares por term. As vantagens do college público são: se você tiver filhos de 5 a 17 anos, eles estudam de graça. Se você é casado, esse cônjuge vem com o visto chamado Open Work Permit, que dá direito a essa pessoa a trabalhar 40 horas ou mais no país legalmente. E você, como estudante, ganha um visto para trabalhar 20 horas por semana, que é o visto part-time. Então, no cenário de vir uma família, o casal trabalhando carga horária cheia, que seriam 40 horas ou mais, e o outro part-time seriam aí, em média, 60 horas de trabalho. Hoje o salário mínimo aqui em Ontário é $14 a hora. Tem até um vídeo que eu pus semana passada falando então do custo de vida em Toronto, falando de quanto é o salário mínimo, quanto que eles descontam de imposto e tudo mais. Se vocês quiserem, eu vou deixar no final desse vídeo, então, o link para vocês assistirem e terem também essas informações. Então, vocês percebem que tudo isso que eu tô falando vai montando o planejamento. Então, primeiro passo lá atrás é você conversar com um consultor imigratório que vai te dizer, ok, pelo seu perfil, perfil da sua esposa, ou se você é solteiro, o seu perfil você precisa ir por este caminho. E este caminho significa, sei lá, um curso de 1 ano ou um curso de 2 anos. Então, depois que você tem esse primeiro feedback de um consultor imigratório, aí sim você começa a traçar como será o seu planejamento e aí consegue mensurar estes valores. Uma coisa muito importante que eu quero alertar vocês é o seguinte: quando vocês iniciarem o planejamento de vocês, pensem que se você está fazendo uma consultoria com uma pessoa para dizer para você qual é o caminho, isso é o primeiro passo. Se você resolveu contratar o serviço deles para fazer visto, isso é somente um segundo passo. E aí sim, depois que você vem para estudar, que você atinge a pontuação, é que você vai escolher ou não fazer com a consultoria o terceiro passo, que é a imigração. E por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a pensar em vir para o Canadá, você já pensa lá na frente, na questão imigratória. E eu tenho como exemplo o que aconteceu comigo. Então eu quis pegar uma melhor empresa, eu quis já pagar a consultoria, já pensando tudo lá na frente. Até que o meu visto foi negado e eu tomei um balde de água gelada e eu entendi, opa, pera um pouquinho, eu tô só pedindo um visto de estudo. Eu ainda tenho que caminhar muitas léguas para chegar no ponto de falar, ok, estou pronta para entrar no Express Entry e vou procurar uma empresa ou vou fazer sozinha, enfim, chegar neste ponto de decisão. E aí, com essa brincadeira, eu perdi quase R$3.000 no começo do meu processo, no meu
planejamento. E foi aí que eu tomei a iniciativa de estudar melhor o processo e fazer por conta própria, não depender mais de empresa alguma. Mas no começo, sim, eu sentei na frente de um consultor que me disse, olha, você tem uma graduação no Brasil que vale tantos pontos, você tem a idade X que vale tantos pontos, para você conseguir pontuação no inglês, você precisa de um inglês tal. Então, essa primeira consulta, esse primeiro cenário é importante, sim, e você pode contratar esse serviço separadamente de todo o resto sem nenhum problema. Ok, Nath, fiz o planejamento para estudar, tudo, quanto que eu vou gastar quando eu chegar aí? 2 cenários, então, família e casal. Quando vem pra montar uma casa, logo no que a gente chega, a gente não monta a casa assim, de repente. Tem gente que chega já com a grana, pai, monta. No meu caso, eu levei, acho que, quase um ano pra comprar tudo da minha casa. Mas eu tentei mensurar aqui tudo que eu tenho hoje e quanto seria um valor mínimo pra pessoa trazer pro Canadá pra montar a sua casa, né? E aí eu cheguei no valor de 10 mil dólares canadenses, lembrando que o dólar canadense ele é um pouquinho mais barato que o dólar americano, tá? E eu separei também para os 3 primeiros meses um orçamento de 2 mil dólares se você for casal. E se você for família, adicionar mais 500 dólares por membro da família. Neste valor já está incluído tudo, aluguel, transporte, alimentação. Baseado no custo de vida de Toronto, um valor mínimo para você, nos primeiros 3 meses, ter essa segurança até que o casal vá trabalhar, né? E tudo começa a se ajeitar e você começa a ter, então, um rendimento aqui em dólar. E aí as coisas realmente ficam muito mais fáceis. Num cenário que a pessoa vem solteiro, aí já não tem a necessidade de ter esses 10 mil dólares para mobiliar uma casa. Normalmente quem vem para cá solteiro vai dividir apartamento com alguém ou vai morar em homestay. Mas, enfim, né, cada um tem o seu orçamento, e aí eu pus que pra solteiro um orçamento de 1.500 por mês, tá? Pra você já chegar nos 3 primeiros meses com pelo menos 1.500 por mês, uma reserva até que você consiga trabalhar e dividir então esses gastos, seja com um roommate, seja numa homestay. Então é isso, gente. Pra encerrar esse assunto aqui dos gastos pra quem vem estudar, é muito difícil, então, mensurar, porque pode ser que o seu planejamento precise de 1 ano, pode ser que precise de 2, pode ser que precise de 3, pode ser que o seu gasto seja bem maior do que eu tô falando aqui, mas eu quis, assim, pensar em valores mínimos para já dar uma ideia para quem está lá no Brasil e começando aí nos planejamentos, para colocar na ponta do lápis quanto ficaria, então, um projeto desse, de vir pro Canadá. E aí, só um porém aqui nesse tudo isso que eu falei de valores. Esse valor que eu falei de montar a casa aqui, de mais ou menos 10 mil dólares, existe também o valor que você precisa comprovar para o governo na hora de fazer o visto. Até eu preciso urgentemente fazer um vídeo aqui nesse canal falando sobre comprovação financeira, porque acho que é a pergunta que tá entre as top 10 do canal, como que a gente faz a comprovação financeira? Fico confusa, Nath, eu ponho a tuition e que mais? Porque no site do governo canadense está dizendo lá que se você vem com visto de estudo, você tem que comprovar 10 mil dólares para o governo, além da tuition. Então vamos supor que você fez o curso de 1 ano, que vai ficar aí na faixa de 16 mil dólares canadense. E aí, além desses 16 mil dólares canadenses, você vai ter que comprovar para o governo mais 10 mil, no caso de você ser uma pessoa solteira. Se você vem casado, eles pedem mais 4 mil. Então, você vai comprovar os 16 mil do seu college, mais os seus 10 mil e 4 mil do seu cônjuge. Para cada membro que você adicionar na família, filhos, você vai adicionar mais 3 mil. Então, uma família que vem pai e mãe, 2 crianças, então seria 10 mil do pai, 4 mil da esposa, mais 6 das 2 crianças. Para comprovação financeira, fora o valor do college. E aí, por diante, se o college for 2 anos, então é 16 vezes 2, 32 mil, mais todo o valor da comprovação. Você tem que ter esse dinheiro em conta por pelo menos 6 meses na hora de fazer seu pedido de visto. Então, além dos gastos com o college em si, você vai ter que ter esse valor mínimo que o governo exige. Só que aí o que eu queria dizer como você já tem que vir com um valor para se manter os primeiros 3 meses, esse valor para você montar a casa quando você chega aqui, meio que já tá dentro desse mínimo que o governo pede. No meu caso, pessoalmente, eu vim com 10 mil no começo e durou exatamente os 3 meses. Com esses 10 mil eu consegui pagar as despesas e comprar as coisas, fazer a primeira compra assim pra casa, não mobilei tudo. E aí depois, conforme fui trabalhando, fui montando o resto. Mas eu lembro que eu consegui emprego no 2º mês, e na época eu ainda era casada, meu ex-marido conseguiu emprego também no 2º mês. A gente praticamente não precisou trazer mais dinheiro do Brasil. Com esses 10 mil,
deu suficiente para os 3 primeiros meses, até que a gente começou os dois a ganhar em dólar e aí praticamente parou de trazer dinheiro do Brasil. O dinheiro do Brasil ficou reservadinho mesmo, e aí você consegue entrar naquela fase assim de alívio, que é quando você começa a ganhar em dólar e gastar em dólar, que aí pronto, as coisas estão andando. Pra fechar esse assunto, então, vamos falar do processo do Express Entry. O Express Entry, ele vai ter também comprovações financeiras, e aí é uma coisa que você tem que ter meio que de reserva para lá no futuro, quando você acabar teu período de estudo e tudo mais, e você for aplicar, você tem que ter esse dinheiro também parado numa conta por no mínimo 6 meses para comprovar para o governo. Eu até peguei a tabelinha aqui, porque a tabelinha ela tem os valores quebrados, mas eu vou falar para vocês. Essas informações estão todas lá no site do governo. E aqui diz que se você é solteiro e vai aplicar para o Express Entry, pode ser aqui no Canadá ou estando ainda lá no Brasil, primeiro membro da família, $12.475. Segundo membro, $15.531. E terceiro membro, $19.093. Uma família de 4 pessoas seriam $23.181 e assim por diante. Tem a tabelinha aqui no site. O que isso significa? Que quando você acabar todo esse processo e você realmente for abrir o teu perfil lá no site do governo, fazer o upload dos seus diplomas, da sua nota do inglês, dos seus documentos pessoais e tudo mais, quando você for fazer realmente o Express Entry, ele vai pedir esses valores. Gente, lembrando de uma coisa, existem alguns processos que você não tem que fazer essa comprovação financeira. Quando você trabalha aqui dentro do país e você ganha uma pontuação, e aí normalmente são os programas provinciais, mas assim, como eu disse no começo do vídeo, existem várias formas de vir. Eu tô hoje falando de valores para que você consiga ter uma noção, então, e a partir daí começa a montar o teu planejamento de como vir para o Canadá e conseguir efetivar a tua imigração. E aí eu tô pegando como exemplo o Express Entry porque hoje ele é o programa mais difundido e o que está mais sendo procurado pelos imigrantes brasileiros para realmente aplicar e conseguir a residência permanente. Muito bem, espero que tenha sido útil tudo que eu falei nesse vídeo. Então, para fazer uma rápida timeline de tudo que a Nath já gastou para estar aqui, que eu até comento às vezes com os inscritos, eu falo, gente, eu não posso parar e olhar para trás, eu tenho que olhar só para frente, porque se eu começar a pensar tudo que eu já gastei para estar aqui, só Jesus na causa. Mas, basicamente, o primeiro curso custou $7.000, né, em 2016. Hoje, esse mesmo programa, ele tá $10.000, ele subiu bastante. Mas depois eu fui para fazer o college público, ficou na faixa de $8.000 por semestre, eu gastei $16.000 com o meu college. E aí depois disso eu tirei o PGWP, que é a fase que eu tô agora, trabalhando um ano, que isso também é uma outra vantagem de você fazer o college público. Se você faz o college de 1 ano, você ganha mais 1 ano para trabalhar. Se você faz um college de 2 anos, você pode ganhar de 2 a 3 anos para trabalhar depois. E aí acaba ficando uma coisa mais justa, porque você tem um tempo para se reorganizar financeiramente, fazer então essa poupança para a imigração, tendo aí o visto de trabalho aberto para você só trabalhar nesse período, juntar um dinheiro e aí fazer então essa poupança para aplicar para Express Entry. Um último comentário, eu não sou consultora de imigração. Tudo que eu falo aqui nesse canal é baseado na minha experiência, então tudo que você quiser saber, você procura um profissional ou você estude o site do cic.gc.ca, que agora também pode ser canada.ca, que é o site do governo federal, onde estão todas as informações que você, como candidato a um programa de imigração aqui no Canadá, precisa saber. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!